Amiga, sim, ela é tudo. Ela é tudo, ela é uma deusa, ela é uma diva, uma rainha. Eu amo a Bey. Desde que eu nasci, eu amo a Bey. Já nasci amando a Bey. Sim, conheço todos os álbuns, já fui no show dela. Amiga, vai ter um outro show dela? Ai, que tudo, que tudo. Vamos junta. Sim, vamos junta, vamos junta. Arrasou. Amiga, quantos botijões, assim, você acha que vai estar custando esse show? Uns 3, 4? Não. Que, amiga? 15 botijões? Como assim? Nossa, amiga, mas 15 é muita coisa, né? O botijão tá 160, 15 botijões. Tá, você acha que ela aceita pagamento em cenoura? É, tipo... essas coisas de época, sabe? Ela deve entender de orgânico. Tá, a gente pode tentar em litro de gasolina, né, também. Enfim. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail pra produção dela, a gente vê qual a melhor forma de pagamento. Botijão de gás, cenoura ou litro de gasolina, o que você acha? Tá, eu vou escrever pra ela então e já te ligo de novo. Tá bom, amiga. Beijo, beijo. Fala, galera! Vocês provavelmente já se depararam com alguma notícia sobre fãs que dormem nas filas dos shows, acampam durante semanas, durante dias, aguardando o grande encontro com os seus ídolos. E isso nós vemos muito no mundo do pop, mas também no rock, como recentemente em relação ao Metallica e ao Kiss, que fez o seu último show no Brasil. Nós vimos também uma situação bem doida com os fãs do Justin Bieber, e os cambistas vendendo ingresso a 15 mil reais na porta do show. E nós vemos também isso, por exemplo, em outros segmentos, né, como no futebol e o pessoal que fica aguardando para poder comprar os ingressos para os jogos. Esse amor pelas celebridades, pelos artistas e mais recentemente pelos influencers se dá em diversos segmentos, como a gente viu, e não é um movimento tão recente assim. No tempo histórico nós temos isso acontecendo já há um certo tempo, né, uns 500 anos, assim, que a gente tem uma relação com os artistas, e isso foi se modificando com os avanços tecnológicos. O rádio passa a fazer uma certa difusão de certas presenças públicas, a televisão ainda mais e o cinema também. A Revolução Industrial é um fator importante. O cinema nos permite, por exemplo, acessar figuras como Marilyn Monroe, que é uma figura tão proeminente no imaginário coletivo, né, que nós entramos em salões de cabeleireiro e tem a imagem da Marilyn Monroe. Tipo, na sua quebrada pode ter um salão de cabeleireiro com a Marilyn Monroe. Isso também não começou no momento em que o vestido da Marilyn voou no filme O Pecado Mora ao Lado de 55, mas de fato essa cena, que é uma cena que vem no imaginário de muitas pessoas, mesmo de quem não assistiu ao filme, nos mostra como essa figura da celebridade, como essas presenças, elas estão em nossos imaginários. No vídeo de hoje nós falaremos sobre como a história da arte nos permite compreender a centralidade dessas figuras como símbolos no nosso imaginário coletivo e símbolos principalmente do que nós entendemos como a representação da cultura nas sociedades ocidentalizadas. Quando falamos em história da arte, é muito comum que venha a nossas mentes nomes de artistas, como por exemplo Michelangelo, Van Gogh, Caravaggio, Sandro Botticelli, ou num contexto brasileiro nos vem Adriana Varejão, Cildo Meirelles, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Lazar Segal, eu ia falar Pablo Picasso não é brasileiro. Cândido Portinari. Nossa, que brilho. Eu fiquei vendo alguma coisa no Picasso e aí ele tá na minha cabeça, enfim. Abdias Nascimento, Anitta Malfatti, Ayrton Heráclito, vem uma série de artistas na nossa cabeça. E esse pensamento por artistas tem uma origem justamente na história da arte, que depois se espalha para os contextos da cultura de massa, da celebridade, mas que começa na história da arte com um livro de um autor chamado Giorgio Vasari, publicado em 1550. Nascido em Arezzo, na Itália, em 1511, Giorgio tem o sobrenome Vasari porque ele vem de uma família de vasaios. O seu avô era um vasaio, ou seja, uma pessoa que produzia vasos. Seguindo essa veia artística da família, Vasari foi um pintor, um arquiteto e um escritor
que tinha uma grande facilidade para a leitura de textos clássicos e por esse motivo ele foi convidado, mas não somente por isso, mas também porque ele tinha uma ótima rede de contatinhos, foi convidado pela família Medici para escrever sobre os mais célebres artistas da época. Para realizar tal feito, Vasari desenvolveu uma metodologia própria com referência na Antiguidade Clássica. É importante lembrar que Vasari nasceu e viveu durante o século XVI, o primeiro século totalmente permeado pelas ideias de modernidade e do renascimento das formas clássicas gregas e romanas. Os primeiros registros documentais sobre a produção artística são localizados na Grécia e Roma antigas, a partir de autores como Aristóteles, Platão e Plínio o Velho. Este último organizou suas pesquisas numa série de livros intituladas História Natural, que se trata da primeira publicação enciclopédica da qual nós temos registro e que buscava apresentar os conhecimentos da natureza, e nesse sentido ele passou por várias áreas, né, desde a botânica até a medicina e as artes, por exemplo. Em seu 35º livro, onde o autor vai falar sobre o uso dos minerais, ele trata por consequência sobre a produção dos pigmentos. E pensando em pigmentos, ele vai falar também sobre a produção artística, e aí nesse sentido ele apresenta uma série de nomes de artistas da época, e isso assim é uma época bem antiga, viu galera, tipo 23 depois de Cristo, e ele vai nos apresentar então como que eram as relações desses artistas, quais eram as questões envolvendo, as questões sobre realismo que estavam ali muito em voga, né, quem era o artista que pintava de maneira mais real. Enfim, tem umas discussões aí que ele apresenta que são muito interessantes de se ler, e isso especialmente numa época em que os artistas não tinham suas biografias retratadas, porque eles não eram considerados pessoas tão importantes a ponto disso. Nesse período, quem tinha suas biografias retratadas eram políticos, guerreiros e outras pessoas importantes. Havia na Antiguidade Clássica um modelo de escrita chamado Biografia de Homens Ilustres, que registrava justamente a biografia dessas pessoas importantes, os políticos, os guerreiros. Tem um livro chamado Dos Homens Ilustres, escrito por Jerônimo, ali nos idos de 400 depois de Cristo, no qual o autor reúne o nome de 135 pessoas importantes da época, homens, né? Homens, não mulheres, importantes da época, e do qual o Boy escreveu a própria biografia como sendo a última, assim, um super homem célebre, ilustre da época. De fato ele foi importante, né, mas pouca autoestima, né? E anos depois ele ainda foi canonizado, reconhecido pela Igreja Católica como um santo, né? Tipo, o cara é um case de sucesso mesmo. Apesar dessa escrita de Plínio sobre os artistas da época, os artistas vão de fato ganhar uma importância social somente no renascimento cultural, ali na época de Vasari. Por isso também existe uma discussão de se Plínio foi de fato ou não o primeiro historiador de arte, apesar de que a sua escrita se aproximava muito mais de uma descrição e de um comentário sobre a arte do que de uma historiografia de fato. Isso está um pouco mais presente ali no Vasari, apesar de também ter algumas questões que a gente já vai ver. Vasari aplica de fato uma metodologia para se pensar esses nomes, essas presenças. Entrando agora na obra de Vasari, o livro foi publicado em 1550, intitulado As Vidas dos Mais Excelentes Arquitetos, Pintores e Escultores Italianos, de Cimabue aos Nossos Dias. E como anuncia o próprio título, tem como proposta apresentar ao leitor, à leitora, as biografias de artistas, desde períodos anteriores até a época em que Vasari estava ali vivendo, vivão. A sua investigação tem como início o século XIII e finaliza ali no século XVI, no Renascimento, no começo do Renascimento, e se concentra principalmente na produção dos artistas florentinos, né, ali em Florença, na Itália. Isso gerou uma certa polêmica na época, porque os artistas de outras regiões ficaram de fora. Inclusive, a metodologia de Vasari é questionada por isso. Quais foram os critérios, as escolhas para se deixar certos artistas de fora? Nesse sentido, também vale a gente lembrar que ele foi contratado pela família Medici, que morava lá em Florença, e queria escrever sobre os artistas de Florença, né? Esse livro ele foi uma encomenda. Então também tem ali um pitaco, né, de quem está encomendando de escolher o que vai ser escrito sobre quem vai ser escrito. Como ele foi bastante questionado, em 1568 ele publicou uma segunda edição do livro, e dessa vez falando também sobre a arte veneziana. O projeto do renascimento cultural que estava sendo instalado na época tinha como proposta imitar com invenção nova. E imitar com invenção nova era como Vasari definia
as produções modernas do Renascimento, e por esse motivo fazia sentido pegar como referência as produções da Antiguidade Clássica grega, principalmente essa referência nas biografias de homens ilustres. A novidade que Vasari traz, a invenção nova que ele aplica nesse método, é justamente falar sobre artistas, que antes não eram considerados pessoas importantes, mas que com o renascimento cultural passam a ser consideradas pessoas de grande relevância, verdadeiros gênios, quase como Deus, pois esses tinham a capacidade de criar algo em suas obras e se aproximavam da perfeição divina ao reproduzirem a natureza. Sendo assim, no primeiro livro, Vasari faz um levantamento de 120 artistas, dividido em 3 períodos, cada um relativo a um século. A primeira parte do livro conta com um tratado sobre cada uma das 3 artes, a arquitetura, a pintura e a escultura, apresentando os materiais, técnicas e os modos de aplicação para cada uma das artes na época. Já a segunda parte do livro apresenta de fato as biografias dos artistas, essa dividida em 3 partes também, uma para cada período. Vasari organizou os artistas a partir de uma ideia de progresso e unidade histórica. Retomou da antiguidade a ideia de progresso na arquitetura, pintura e escultura, tendo como referência o ciclo biológico de infância, maturidade e decadência nas artes. Para ele, os períodos artísticos tinham um início, um meio e um fim, que logo daria início a um novo começo. Entre as 3 partes que dividem o seu livro, a última, chamada moderna, começa com Leonardo da Vinci e finaliza com Michelangelo. Esse último considerado por Vasari como o maior artista de todos os tempos, tipo o artistão mesmo assim. Para Vasari, Michelangelo era o mais ilustre de todos os artistas, com a capacidade de atuar nas 3 artes, um verdadeiro presente de Deus para a Terra, ou melhor, um presente de Deus para Florença, que para Vasari era considerada a mais digníssima das cidades. Tipo, o cara gostava mesmo de Florença. John Hale, no Dicionário do Renascimento Italiano, nos diz que o surgimento da noção de gênio individual, o talento do artista, que o assemelhava a Deus não apenas para reproduzir, mas para criar, que levou Michelangelo a ser apelidado de O Divino. E isso já mostra pra gente uma maneira assim, né, como o Vasari gostava, né, de Michelangelo, né, era só o divino só, né, nada mais. Como Vasari conhecia muitos dos artistas vivos na época, e como ele tinha uma certa predileção por alguns artistas, como o Michelangelo, o seu método também é bastante questionado por isso. Para Vasari, a maturidade de cada período se dava no sentido em que as produções se aproximavam da realidade, de uma representação da realidade. Essas ideias têm íntima relação com o pensamento científico e racionalista que vinha sendo desenvolvido na época, quando a sociedade italiana buscava se afastar de tudo que lembrasse a Idade Média, quando o pensamento religioso era dominante. Claro que a religião continuou tendo uma importância muito grande nesse período, porém, com o renascimento cultural e a expansão econômica, a política e a cultura passaram a ganhar maior relevância na organização social. Nesse período, a sociedade italiana conscientemente recusava o período imediatamente anterior, preferindo dar um salto para a Antiguidade Clássica e fingindo que a Idade Média nem tinha existido. Era tipo pior do que caviar, assim, sabe? Tipo, nunca vi, nem comi, nem quero ouvir falar também, assim. Não. Por esse motivo, Leonardo, na época, com as suas produções científicas, também com as suas pinturas metricamente pensadas, e Michelangelo, com o seu realismo e a expressividade na pintura, eram considerados por Vasari como grandes nomes dessa produção artística da época. Entre suas pinturas e construções arquitetônicas, de fato, a publicação das Vidas é considerada a mais importante obra de Vasari, sendo um monumento dentro da história da arte, uma grande obra que tem desdobramentos até hoje, por exemplo, na maneira como os artistas são descritos nas exposições de arte. Existe uma reverberação muito forte dessa produção, ela se mantém, ela se sustenta no nosso modo contemporâneo de compreensão do que é você falar de um artista, de como você fala, de como você apresenta um artista. Esse método tem, então, uma importância muito grande na maneira como nós ainda compreendemos o que é a historiografia de arte e na nossa própria maneira de organizar o sistema de arte, o mercado de arte, como ele se organiza.
também na maneira de organizar a memória, de organizar acervos, de organizar coleções. O método de Vasari se insere muito nesse processo de organização da historiografia de arte. Eu fiz um pouco dessa ponte, assim, né, de trazer para vocês o livro do Vasari e a sua metodologia sobre a biografia de artistas, para trazer uma apresentação sobre esse método e mostrar um pouco dessa origem, da maneira como nós nos relacionamos com essas presenças, né, divinas, né, na sociedade ocidental, que são os artistas. Este vídeo só foi possível graças aos recursos da Lei Aldir Blanc, Lei Emergencial de Apoio à Classe Artística. Acompanhe e apoie projetos e políticas públicas de incentivo à arte. Muito obrigada e seguimos falando em arte.